Meus pais ganharam na loteria de novo e disseram com pressa que iam para um restaurante. Como sempre, recusei e fiquei em casa. Quando a porta se fechou, comecei a gravar outro vídeo. Era importante para mim. Meus pais consideravam isso sem sentido e sempre eram barulhentos, mesmo que eu pedisse silêncio. Eu sempre tinha que dar um jeito de mandá-los embora quando eu tinha ideia para um vídeo. Deve estar se perguntando como eu, uma criança, posso fazê-lo sair de casa. É bem simples. Essa loteria pertence a mim. E no momento certo eu mando o bilhete vencedor. Eles sempre foram gastadores. Então correm para fora e queimam o dinheiro imediatamente. Sim, meus pais não sabem lidar com dinheiro. Não importa o quanto ganhem. Eles sempre gastam em dias. Eles se consideram sortudos e dizem que a fortuna ama essa família. E por causa disso, eu escondo a minha renda deles, assim como as compras que faço com o meu dinheiro. É muito difícil, mas não tenho como voltar atrás agora. Eu só tenho que seguir em frente e esperar que eles não descubram. Oi, pessoal, meu nome é Natalie e eu ganho mais do que meus pais, mas eles não sabem. E eu espero que nunca descubram. Não pense que eu sou gananciosa ou mesquinha, não é nada disso. Eu tenho minhas próprias razões, e eu vou contar tudo sobre elas. Meus pais são sonhadores despreocupados. Em toda a sua vida, meu pai só trabalhou um mês. Desde então, tudo que fez foi procurar tesouros. Minha mãe já foi arquiteta, mas depois que conheceu papai, caiu na influência dele e se infectou com o sonho de descobrir riquezas infinitas. Ela começou a pintar quadros e a colocá-los em leilões, na esperança de que fossem vendidos por milhões de dólares. Sabe, eu não sei se é provável, mas tenho certeza que gastariam imediatamente esse dinheiro. É assim que eles são. Desde que eu era criança, meus pais tentavam me convencer que dinheiro é algo para desfrutar e não gastar é um pecado. Mas eu via como às vezes tínhamos que passar fome por isso. Então, eu comecei a economizar para ajudá-los quando isso aconteceu. Meus pais ficaram tão chateados por sua filha não aproveitar a vida como deveria. Então eu parei de dar dinheiro a eles. Mas não parei de economizar. Ao mesmo tempo, eu tentei fazer vídeos, mas a câmera do meu celular era terrível. Depois de um tempo, eu consegui comprar uma câmera e trabalhei no meu canal a sério. Claro, meus pais não sabiam de nada disso e achavam que toda a minha conversa sobre vlogging era bobagem. Com o tempo, porém, eu comecei a ganhar mais do que eles e o canal se tornou mais do que um hobby. Eu tinha que dar um jeito de ficar sozinha em casa. Então me lembrei dos sonhos dos meus pais, de ganhar dinheiro de repente. Paguei um programador para me fazer um site de loteria e depois enviei um anúncio para meus pais. Eles eram os únicos visitantes do site e ganhavam grandes somas quando era conveniente para mim. Às vezes, meus pais me repreendiam por ser muito séria sobre a vida e dinheiro e me pediam para pegar mais leve. Um dia, minha mãe encontrou meu dinheiro e simplesmente comprou um monte de acessórios com ele. E quando eu fiquei indignada, ela e meu pai zombaram de mim, me chamando de gananciosa e mão de vaca. Eu estava muito chateada, mas eles tinham todo o poder. E eu percebi que cedo ou tarde eu teria que começar a jogar pelas regras deles. Mas então, eu percebi que tinha outra opção. Eu podia começar a fingir, e meus pais me tratariam melhor. Eu tive que fingir que eu também estava feliz em gastar dinheiro como água, e que eu estava queimando todo o dinheiro que me deram. Eles me elogiaram por isso. Tudo parecia estar indo bem, mas outros clientes apareceram na loteria. Aparentemente, meus pais contaram sobre seus ganhos. Eu não estava pronta para isso e nem o sistema. De repente, as pessoas ganhavam a toda hora. Havia tantos vencedores que os seus prêmios drenaram a maioria da minha economia. Foi uma bagunça total, e eu estava com raiva de mim por não perceber que isso podia acontecer. Eu tive que pagar a todos os participantes e fechar o site para evitar ser penalizada por uma loteria sem licença. Eu estava tão zangada e eu precisava de uma nova opção. Eu tinha que descobrir como distrair meus pais. Ainda assim, a loteria parecia um bom investimento, e por isso abri uma loteria real com os documentos apropriados. Meus pais permaneceram numa conta especial, que ganhavam quando eu queria,
Ou seja, quando eu queria que eles saíssem de casa. Com o tempo, os números estavam crescendo na minha conta, e junto com a ausência das grandes despesas, me permitiram acumular um valor grande para comprar uma casa. Eu mal podia confiar aos meus pais o dinheiro, mas eu era muito jovem para fazer uma compra dessas. Então encontrei um terceiro e lhe transferi o dinheiro para o apartamento e lancei um prêmio na loteria de apartamento. Só que agora eu não levei em conta o fato de que antes disso eu mandava dinheiro para os meus pais do meu bolso, ignorando o concurso geral da loteria. Ou seja, eu lhes dei diretamente o prêmio principal. Acabou sendo o maior sorteio da história do meu site, e fiquei encantada com o lucro, que, por sinal, cobria metade do custo do apartamento. Mas a minha felicidade não durou muito. A terceira parte acabou sendo uma fraude, e meus pais não receberam o apartamento. Minhas mentiras foram descobertas, e como resultado da investigação, descobriram quem estava por trás da loteria fraudada. Minha vida desmoronou. As contas da loteria foram apreendidas. Fui ordenada a devolver o dinheiro aos meus clientes. Meus reviews despencaram. Meus anunciantes quebraram os contratos comigo. Nunca me senti tão assustada. A única coisa boa era que meus pais estavam em outra viagem e não tiveram tempo de descobrir nada. Em casa, eu podia calmamente pensar em como resolver o problema, mas eu ficava pensando em círculos, não tinha como consertar. Gravei um vídeo de despedida para meus inscritos e vendi todo o meu equipamento. Esse valor, junto com o resto das economias, foi suficiente para cobrir a maior parte da dívida, mas ainda faltava milhares de dólares para conseguir. Então, de repente, alguém entrou em contato comigo e se ofereceu para ajudar. Disse que tinha informações sobre o terceiro e que ele foi pego e condenado. Essa pessoa também o fez assumir a culpa e minha reputação foi limpa. Meus pais estavam de férias quando souberam de tudo. No começo, ficaram muito zangados e gritaram comigo por um longo tempo. Eu tentei inventar desculpas, mas eles não queriam ouvir. Então eu esperei, para que voltassem para casa. Em casa tivemos uma conversa séria. Eu tive que contar tudo sobre o quanto eu ganhava de dinheiro e como me sentia sobre o modo de vida deles. No início, eles me acusaram de ser ingrata e tola, mas no final, conseguiram me entender e até admitiram que eram um pouco culpados pelo que tinha acontecido. Além disso, de repente, alguém comprou o quadro da minha mãe por $500.000. Isso foi de uma sorte mais do que incrível. Infelizmente, dessa vez, meus pais não correram para gastar imediatamente. Eles decidiram gastá-lo em algo útil. Eles me deram o dinheiro para pagar as dívidas e então concordaram em comprar de volta meu equipamento de filmagem e me ajudaram a montar um estúdio completo no meu quarto. Câmera, tripés, microfones, isolamento de ruído, tudo muito caro, mas num nível muito diferente. Meus pais mudaram muito e parecem ter amadurecido nas últimas décadas. Eles não envelheceram, mas ficaram mais maduros. Antes agiam como adolescentes e agora estavam agindo como adultos. Eu fiquei muito feliz com isso. Começamos a nos aproximar e aprendemos a confiar uns nos outros. Papai abriu sua própria loja e começou a vender antiguidades. Parecia fazê-lo feliz. E minha mãe continua pintando, mas só no seu tempo livre. Agora ela é uma designer de interiores e ela ama o que ela faz. Em uma conversa, meu pai confessou que quando era criança, sua família era muito pobre e seus pais tinham que contar cada centavo, como por exemplo, comida, roupa, sapato. Ele e o irmão cresceram sabendo o que era pobreza. Quando adulto, ele tentou fazer o que podia para não se sentir como quando era criança. Ele finalmente viu que eu estava feliz fazendo o que eu estava fazendo, e desde então ele e mamãe me apoiam. É estranho, mas nunca antes eu ia acreditar que um dia seríamos capazes de encontrar um ponto em comum. Eu nem sei por que antes eu tinha uma opinião tão ruim dos meus pais. A propósito, aquele estranho misterioso que concordou em me ajudar foi o mesmo que comprou o quadro da mamãe. E meus pais e eu realmente queríamos saber quem era, para agradecê-lo e dizer o quanto fez por nossa família, mas sua identidade era um mistério. No entanto, um mês depois, minha mãe recebeu um e-mail de um amigo de infância dela,
Acontece que o cara foi ferido há muitos anos e estava numa cadeira de rodas. Ele perdeu a vontade de viver e caiu numa profunda depressão. E a única pessoa que o apoiou foi minha mãe. Uma vez ela disse a ele que não há nada mais importante do que a vida e que ele não poder andar não significava nada. Muitos não podem sentir, e isso é muito pior. Foram essas palavras que o ajudaram a continuar a viver e seguir em frente. E apesar do fato dos seus caminhos se separarem quando ele se mudou, ele sempre pensou nela. Depois de um tempo, ficou rico e queria agradecer a minha mãe, mas não sabia como. Ele ficou de olho na nossa família e quando descobriu nossos problemas, ele decidiu que essa era a hora de agir. E na verdade, a ajuda dele acabou sendo muito importante. Ele chegou bem a tempo. Você acha que é melhor aproveitar o momento e viver o hoje? Ou é mais importante pensar no futuro e cuidar do amanhã? Me conta aqui nos comentários, dê seu like e se inscreva para não perder um vídeo novo amanhã.